Graça e paz, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Aleluias. Abra sua Bíblia em Êxodo. Hoje é um dia especial, queridos, que o Senhor preparou para nós. Como sempre, o Senhor tem nos dado dias especiais. E hoje é mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos reunirmos para adorar o seu nome, para celebrar a Ele, para aprendermos um pouco mais da sua palavra, para recebermos um pouco mais da sua unção, da sua vida na nossa vida. E eu quero compartilhar com você aqui uma palavra poderosa do Senhor, porque a palavra de Deus é sempre poderosa, libertadora, renovadora. Ela faz nova todas as coisas na nossa vida. E esse ano é o ano de nós vivermos algo novo do Senhor. Amém? Diga comigo, 2022 é o ano de vivermos algo novo. Aleluia, o algo novo de Deus, o extraordinário de Deus. Abra aí a sua Bíblia, conecte o seu celular aí na Bíblia, em Êxodo capítulo 3. Do verso 1 em diante, Êxodo 3. Quantos acharam? Quantos já abriram aí? Diga glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim, amados. Atos, eu acho que está na Almeida Corrigida Fiel, tá? Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, amados? Diga glória a Deus, igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, e essa palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, tem como tema: tire as sandálias. Diga comigo: tire as sandálias. Tire as sandálias, né? Aqui ele diz: tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar em que você está pisando é terra santa, é lugar santo. Aleluia, louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo e um Deus todo-poderoso. Amém, amados? Tirar as sandálias dos pés, queridos, tirar as nossas sandálias. Nesse texto não é simplesmente ou literalmente nós tirarmos a sandália dos pés, os calçados dos nossos pés, mas esse tirar a sandália tem a ver com santidade. É sobre nós tirarmos o pecado da nossa vida, é sobre nós servirmos a Deus, é sobre nós cumprirmos o propósito do Senhor, é sobre nós atentarmos para o chamado, é sobre nós vivermos o chamado de Deus na nossa vida. Amém, igreja? É sobre nós nos despirmos de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso eu, daquilo que nós pensamos ou achamos, e nos enchermos do Senhor, da verdade do Senhor, da santidade de Deus, para vivermos o propósito dele sobre essa terra. Pois cada um de nós temos um propósito sobre essa terra. Todos nós somos salvos pelo Senhor. Você que está aqui, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, há um propósito, há um chamado de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Há um chamado de Deus para a sua vida, e aqui o Senhor fez isso com Moisés. O Senhor chamou Moisés para um propósito. O Senhor se apresentou a Moisés, o Senhor se revelou a Moisés para um propósito, chamando Moisés para um propósito. Por isso o Senhor disse a ele: tira as sandálias dos teus pés. Quando Moisés viu aquela sarça que não se consumia, aquele fogo que não queimava aquela sarça, queridos, e ele ficou admirado com aquilo. O Senhor chamou a atenção dele através daquilo, e a palavra de Deus diz que o Senhor disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o Senhor queria ter um relacionamento com Moisés, porque o Senhor queria ter uma conversa com Moisés, E para isso era necessário Moisés tirar as suas sandálias. Como hoje, nos dias de hoje, é necessário nós tirarmos as nossas sandálias, e trazendo para os nossos dias, tirar essa sandália, nós sairmos da vida de pecado, é nós tirarmos o pecado da nossa vida, nos enchermos de Deus, sermos santos como o Senhor é santo. Pois para nós vermos o Senhor, para nós termos contato com o Senhor, é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. Amém, amados? A palavra em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então o Senhor estava aqui falando, advertindo isso para Moisés. O lugar em que tu estás pisando é santo. Então tira as sandálias dos teus pés. Para termos uma vida com o Senhor, é necessário nós abandonarmos o pecado e vivermos uma vida de santidade. Amém? Então, a primeira lição que eu tiro desse texto, queridos, para nós, por que nós tirarmos as sandálias dos nossos pés? Primeiro, para nos aproximarmos de Deus. Tirar as sandálias dos pés para se aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, o Senhor nos chama, para nos aproximarmos dEle. Nos chama para nos aproximarmos dEle. Para isso é necessário nós abandonarmos o pecado. É necessário nós abandonarmos as nossas vontades. É necessário nós nos apropriarmos da vontade de Deus, da vida de Deus, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor, Ele tem para a minha vida e para a sua vida. É necessário nós deixarmos os nossos projetos de lado e nos apropriarmos dos planos do Senhor, porque os planos do Senhor são perfeitos.
A vontade do Senhor, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, tirar as sandálias dos pés para quê? Para se aproximar de Deus, para ser mais santo, para ter uma vida de santidade. Moisés se aproximou para ver que a sarça, o porquê daquela sarça não se queimar. Moisés poderia, irmãos, ter ignorado tudo aquilo. Poderia ter ignorado e ter passado de largo, ter passado de longe. Mas ele não ignorou aquele fogo pegando naquela sarça e não consumindo aquela sarça. E ele foi até ela. Ele foi até ela. E isso significa o quê? Que Moisés foi até o Senhor, porque era o Senhor que estava naquela sarça. Amém? Era o Senhor que estava naquela sarça e Moisés foi até ela. E isso quer dizer o que para nós nos dias de hoje? Que nós temos que ir até Deus. Que nós temos que buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então é necessário que eu e você, como igreja, nós buscarmos ao Senhor, nós nos aproximarmos mais de Deus, queridos. É um novo ano, 2021 passou, 2021 acabou e não volta mais. Agora é 2022 e é necessário nós decidirmos pelo Senhor, decidirmos ter uma vida de santidade, decidirmos nos entregar totalmente ao Senhor. Nós não podemos, queridos, ter uma vida dúbia, uma vida envolvida com o pecado, uma vida envolvida com o profano, com aquilo que é profano. Não tem condições de servirmos ao Senhor, não tem condições de servirmos e agradarmos a Deus se estivermos envolvidos com o pecado. Os irmãos entendem isso? Diga glória a Deus. Não há condições, por isso nós temos que o quê? Nos aproximarmos de Deus, para que possamos vencer o pecado todo dia, para que possamos vencer as lutas de cada dia, as tentações de cada dia, porque todos os dias nós somos tentados. Todo dia o pecado vem, todo dia vem pensamentos, vem situações na nossa vida. E é necessário nós nos aproximarmos do Senhor para vencermos as lutas, para vencermos as provações, para vencermos as tentações da vida. Amém, amados? É necessário, queridos, nós nos aproximarmos de Deus. E para isso nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos congregar, nós precisamos, irmãos, jejuar, nós precisamos nos aprofundar no rio de Deus, no oceano do Senhor, na vida com Deus. Nós precisamos nos encher dele. Amém, amados? Nos encher. Por isso Moisés se aproximou. Como ele iria conhecer o que estava acontecendo ali? Se aproximando dali. E de fato foi o que aconteceu. Ele se aproximou e ali ele conheceu o Senhor. E ali ele teve um encontro com Deus. E ali o Senhor se revelou a ele, revelou todo o plano dele para Moisés. Quando nós nos aproximamos do Senhor, ele revela a nós os seus propósitos. Ele revela a nós os seus planos. Queridos, às vezes vivemos, meu Deus, para que vivo? Para que vivo? Qual o teu propósito da minha vida? Se você ainda não sabe qual o propósito de Deus na tua vida, qual o teu chamado, busque a Ele, se aproxime dEle, ore mais, busque o conhecimento na sua palavra, congregue, não se afaste, não fique de longe, mas se aproxime de Deus. E o Senhor, Ele te revelará qual o chamado, qual o propósito dEle para a tua vida. Mas de antemão, eu já quero te dizer que o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é de que nós sejamos seus filhos. E como seus filhos, nós sejamos os anunciadores das boas novas de salvação. Amém? Aleluia. Esse é o principal chamado de Deus para a nossa vida. E para anunciar as boas novas de salvação, nós precisamos conhecer esse Deus. Conhecer as suas promessas, conhecer a sua palavra, para anunciá-la. Então, irmãos, Moisés, ele fez isso, ele se aproximou do Senhor. Então, tirar as sandálias dos pés, por quê? Para se aproximar de Deus.
se aproximar de Deus. Deixar o pecado para quê? Para se aproximar de Deus. Amém, queridos? Para ter uma vida de mais intimidade com o Senhor. Aleluia. Todo homem e mulher de Deus, todos aqueles que a palavra de Deus nos relata que eram homens próximos, homens que ouviam o Senhor, homens que falavam com Deus. O próprio Moisés falava com o Senhor face a face. Moisés conhecia o Senhor, Moisés andava com o Senhor, Moisés tinha intimidade com o Senhor. Quando ele entendeu, quando ele conheceu o Senhor e que ele se aproximou do Senhor, tudo mudou na vida de Moisés. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós temos uma vida com o Senhor, queridos, quando nós fazemos essa aproximação, buscamos a Deus e nos enchemos dEle, o milagre dEle acontece na nossa vida e nós conhecemos esse Deus e somos revestidos da sua glória e do seu poder. Amém? Porque essa é a vontade de Deus, derramar a sua glória e o seu poder sobre a sua igreja. Quem é essa igreja? Diga: eu sou a igreja do Senhor. É você que o Senhor quer revestir com o seu poder, com a sua glória. Por que tirar as sandálias dos pés, irmãos? Segundo, para ouvir e responder ao chamado de Deus. Moisés tirou as sandálias dos pés para ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo, é terra santa. E ali Moisés ouviu o Senhor falando com ele. O Senhor falando com ele à medida que ele buscou conhecer, à medida que ele foi, se aproximou até aquele lugar aonde estava o Senhor. Moisés, ele ouviu a voz, ele ouviu o Senhor falar com ele. E aí o Senhor foi claro com um chamado na vida de Moisés. E nós, irmãos, nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. O Senhor chamou Moisés, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele disse para o Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, para vivermos os seus propósitos. O Senhor nos chama para vivermos essa vida de santidade. O Senhor nos chama para vivermos essa vida gloriosa, essa vida de adoração a Ele. Essa vida vivendo os seus planos sobre essa terra. Não é o meu plano, não é o teu plano, não é o que eu penso e nem o que tu pensa, mas são os planos do Senhor. Amém? E os planos do Senhor são perfeitos e eu preciso entender isso, você precisa entender isso. E é um ano que se inicia e nós precisamos começar com força total, com dedicação, com amor, com os nossos corações incendiados pelo Senhor. Com os nossos corações verdadeiramente no Senhor, queridos, porque muitas coisas nós temos aí pela frente. Temos ou não temos? Dias maravilhosos, mas também dias, irmãos, dias também que não serão tão bons. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Fortalecido no Senhor, para não retrocedermos, para não olharmos para trás, mas ter a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade com Ele. O Senhor nos chama para viver o seu propósito. O Senhor nos chama e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando nós, irmãos, nos aproximamos do Senhor, nós ouvimos a voz dEle, nós respondemos ao seu chamado. Nós respondemos ao seu chamado, quando nós nos aproximamos dEle, fica fácil de nós ouvirmos a voz dEle, de nós sentirmos Ele dentro de nós, se manifestando em nós e através de nós. Amém, igreja? Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos aproximamos dEle, irmãos, o propósito dEle, o chamado dEle se cumpre na nossa vida. E o Senhor, Ele nos chama dia após dia. Ele nos chama. Olha, você que está aqui nessa noite, filho de Deus, homem e mulher de Deus, o Senhor, Ele te chama para viver em santidade. Ele te chama para cumprir o propósito dEle, assim como Ele chamou Moisés. E Deus vai usar pessoas para falar com você, vai usar seus pastores, vai usar seus líderes, vai usar seus pais, vai usar as redes sociais, vai usar N coisas, mas vai se revelar a você se você buscar a Ele.
Amém? Ele se revela a nós. Então é necessário nós nos aproximarmos e, segundo, ouvir ao Senhor. Porque quando nós nos aproximamos, fica fácil de ouvir. E aí, responder ao chamado de Deus. Moisés, Moisés, o Senhor disse, tira as sandálias. Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Moisés, eu te chamo para viver em santidade. Moisés, eu te chamo para você fazer a minha obra. Moisés, eu tenho uma missão para você. Amém, amados? E o terceiro ponto aqui, que eu encontro aqui nessa passagem, é que não devemos questionar a voz de comando do Senhor. Não devemos questionar a voz de comando, mas obedecer ao Senhor. Mesmo Moisés, queridos, nós precisamos estar atentos, ligados e alinhados à mente do Senhor. Alinhados à vontade do Senhor. Porque a gente vê que mesmo Moisés ouvindo, mesmo Moisés se aproximando, ouvindo ali, respondendo ao chamado de Deus, nós vemos que Moisés, ele questionou o comando de Deus. E nós não podemos questionar o comando de Deus, nós não podemos questionar a voz de comando de Deus, mas obedecer a Deus, simplesmente obedecer. Amém? Ainda que a gente não entenda, ainda que não pareça muito favorável, mas é necessário nós obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo, melhor é obedecer do que sacrificar. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia, louvado seja Deus. Moisés questionou o Senhor. Nós lemos aqui, queridos, que o Senhor falou com Moisés e disse para ele que tinha uma missão para ele. Que ele, o Senhor estava escolhendo ele para que ele fosse ao Egito, porque ele tinha ouvido o clamor de Israel, o clamor do seu povo, o clamor dos hebreus. O Senhor tinha ouvido. E o Senhor queria tirá-los daquela escravidão, daquela situação, através da vida de Moisés. Ele diz, Moisés, é você que eu quero usar. É você que eu quero usar para libertar o meu povo. E o Senhor te diz nessa noite, através dessa palavra, que é a você que Ele quer usar para libertar a tua casa, para libertar a tua família, para libertar a vida do teu vizinho, do teu colega de trabalho, lá na tua escola, aonde você chegar. É você que o Senhor quer usar para levar libertação ao mundo. Amém, queridos? Você recebe isso? É você que o Senhor quer usar, e o Senhor deu esse comando para Moisés, mas Moisés, ele questionou a Deus. Ele questionou 1, 2, 3 vezes, ele questionou ao Senhor. Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir até o Egito e falar dessas coisas que tu estás me dizendo? Senhor, quem sou eu? Não sei falar, Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, o que eu vou dizer? Eles não vão me ouvir, eles não vão me atender, eles não vão atentar para o que eu vou dizer, porque eu não sou nada, porque eu não tenho nada. Muitas vezes é essa situação que nós estamos vivendo, nos colocando numa situação do nada. E eu quero dizer para você que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos do Senhor, escolhidos por Ele. Eu quero assim recordar a você dessa palavra que diz que não sou eu e nem você que escolhemos ao Senhor. É o Senhor quem nos escolhe. Foi o Senhor. Lá em João capítulo 15 ele diz que foi Ele, o Senhor, quem nos escolheu para que nós venhamos dar frutos permanentes. Amém? Então o Senhor não nos chamou para nós ficarmos de braços cruzados, não. Mas o Senhor quer que eu e você venhamos dar resultados. E esse resultado é vidas aos pés do Senhor. É sua casa, é sua família, são os seus próximos, conhecendo ao Senhor através da sua vida, através do seu testemunho. Aonde você passar, eu quero dizer para você que assim como acontecia com Jesus, aonde Jesus passava, aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. Eu quero dizer que essa mesma graça está sobre a minha vida e a sua vida.
aonde chegarmos, aonde passarmos, milagres têm que acontecer, porque temos Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o poder dele dentro de nós para se manifestar. Então nós precisamos ser essa resposta. Amém, amados? Não diga eu não posso, não diga eu não conheço. Você pode não conhecer agora, mas se você se aproximar do Senhor, se você se colocar diante do Senhor, se você ouvir, responder ao chamado do Senhor, se posicionar, o Senhor vai te fazer conhecê-lo. Amém? O Senhor, Ele vai colocar as palavras na tua boca. O Senhor vai te dar sabedoria em todo o tempo. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que Moisés fez esses questionamentos, mas eu quero também dizer para você que o Senhor que chama é o mesmo Senhor que capacita. O Senhor disse para Moisés: não te preocupes, eu estarei contigo. Eu estarei contigo, eu te ajudo, eu te capacito, eu te sustento, eu vou te dando as estratégias como de fato o Senhor fez em toda a caminhada de Moisés, porque o Senhor nos chama e nos capacita para a sua boa obra. Por isso, amados, que cada dia eu e você temos que tirar as sandálias dos nossos pés, nos despir das nossas vontades, nos despir de todo o pecado, nos despir de todo o nosso eu, de toda a nossa vontade, de todas as nossas concepções e abraçarmos o que é do Senhor, abraçarmos o que vem de Deus, abraçarmos o chamado de Deus. Moisés teve que deixar o seu sogro, Moisés teve que deixar por um tempo a sua família, Moisés, ele teve que seguir para viver o propósito de Deus. Os irmãos entendem isso? Queridos, e nós precisamos entender isso na nossa vida, que é necessário nós deixarmos, muitas vezes, a preguiça, deixarmos de lado tudo isso, fazermos a vontade de Deus, não a minha, não a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Moisés entendeu isso, mesmo questionando, mesmo desistindo, mas ele esteve ali, ele tirou as sandálias dos pés, ele ouviu, ele se aproximou, ele ouviu o Senhor e respondeu ao Senhor, e ele se colocou, mesmo questionando, um milagre, um projeto, uma missão foi cumprida através da vida de Moisés. Ele se tornou o libertador do Egito. Então, queridos, eu digo para você hoje, não questione o Senhor, somente obedeça a Ele. Sabe por quê? Porque se nós obedecermos ao Senhor, nós nunca estaremos sozinhos, mas a sua glória se manifestará na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, que qualquer, lá em Lucas 6,47, que qualquer que vem a mim, qualquer que vai ao Senhor e ouve as suas palavras e as observa, o Senhor se mostrará, e o Senhor se mostrará a ele, e fará com que nós, seus filhos, sejamos semelhantes a ele. Amém, amados? Aleluia, louvado seja Deus. Quais foram as obras de Jesus? Quais foram as ações de Jesus? Quais foram o que foi que Jesus fez sobre essa terra? Eu quero dizer que as mesmas obras, maiores ainda, ele diz, que obras maiores ainda nós faríamos. É o que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. E um novo ano se inicia, e eu te convido a você a tirar as sandálias dos seus pés. Amém? Tirar as sandálias dos seus pés, sabe por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus santo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, e importa que nós sejamos santos como Ele é santo. Importa que nós nos posicionemos, importa que nós nos enchamos dEle, cada dia mais sejamos cheios do Senhor, busquemos a Ele para sermos cheios dEle e vencermos todos os desafios que temos que enfrentar. E vencermos todos os gigantes que se levantam diante de nós. Se nós estivermos próximos dEle, se nós estivermos ouvindo a voz dEle e atendendo ao chamado dEle, respondendo ao chamado dEle sem questionarmos, eu quero dizer para você que nós seremos bem-sucedidos sobre essa terra.
Moisés foi bem sucedido, milagres aconteceram através da vida de Moisés, o poder de Deus se manifestou na vida de Moisés de forma tremenda, ele salvou uma nação. Moisés salvou uma nação, Moisés levou uma nação a adorar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, e assim Deus quer fazer com a sua vida e com a minha vida. Levarmos vidas a adorar ao Senhor, levarmos nossa casa a adorarmos o Senhor. Quais são os nossos principais alvos? O meu, irmãos, é a minha família. E eu acredito que o seu também, a sua família, a sua casa, os seus familiares, são os nossos principais alvos. E quem é que Deus quer enviar? Qual é o Moisés que Deus quer enviar? É você. O Moisés que Deus quer enviar. Por isso, tire as sandálias dos seus pés, as sandálias do eu, as sandálias da vontade própria, as sandálias das concepções, as sandálias de tantas coisas, da justificativa. Talvez você tenha passado anos e anos justificando a tua vida para Deus. Pare com isso, Deus quer usar você. Deus quer usar você, ao invés de se justificar, faça como Moisés e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém, queridos? Hoje é dia de você fazer essa aliança com Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Tire as suas sandálias dos seus pés. Tire as sandálias dos seus pés, queridos, porque o lugar, o Deus que você serve é lugar santo, é Deus poderoso. Se aproxime dele, responda ao chamado de Deus, ouça ele, ele fala com você e responda ao que ele te chama para fazer e não questione, apenas obedeça. Em nome de Jesus, eu quero dizer que você é o Moisés desse tempo. Você é o Moisés desse tempo. Olha, irmãos, foi tão forte o que Deus fez através da vida de Moisés, e essa mesma graça, esse mesmo poder, Deus derrama sobre nossa vida hoje. Deus quer fazer coisas fortes através de mim e de você. Deus quer fazer coisas fortes através de nós. Obedeça a Ele, e Ele te fará grande sobre essa terra, como Ele fez Moisés. Amém? A palavra de Deus lá em Josué, capítulo 11, verso 15 e 16, diz assim: conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gozen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. Eu quero dizer para você que por causa da obediência de Moisés, por causa da vida de Moisés, da disposição de Moisés servir ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor havia prometido para Israel foi o que aconteceu, porque houve um homem que obedeceu a Deus. As mesmas orientações dadas a Moisés, ele deu a Josué. Embora ele não tenha entrado na terra prometida, mas ele deu as ordens, ele deu os comandos que o Senhor havia dado a ele deu a Josué. E o povo de Deus, Israel, entrou em Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra da prosperidade, a terra da alegria, a terra da paz. E eu quero dizer para você que é nessa terra que você está, e você precisa viver essa alegria, essa abundância, essa paz, essa prosperidade, mas para isso é necessário tirar as sandálias dos teus pés.